Bom dia. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Meu bom dia ao pessoal aí do resto do Brasil, especialmente nessa ocasião em que a gente sabe do esforço aí de todos os participantes, sejam professores alunos, sejam professores instrutores, para fazer esse programa ter continuidade, né? Nessa época ainda de incerta em termos de recursos. A gente está otimista que, a partir do próximo ano, as coisas possam retomar a normalidade e o programa volte a ser financiado para ajudar a participação das pessoas, não somente aqui no Rio, como no resto do Brasil. Enquanto isso, a gente faz aí o que a gente pode fazer aí com o esforço pessoal aí de cada um, incluindo o pessoal do suporte, né, que é fundamental aí para o John e a equipe dele para fazer com que esse programa tenha continuidade. Bom, o tema desse programa, em termos assim gerais, é o livro Temas e Problemas Elementares, que é dos livros que nós escrevemos aí para a coleção do professor de matemática, aquele que é voltado para o segundo segmento do ensino fundamental. Uma das razões aí para a gente fazer isso é que a gente procura, nesse programa de julho, contribuir com aqueles colegas que estejam pensando em fazer o exame de admissão ao Profmat. Então, o Profmat está para lançar aí um novo edital, acho que não lançou ainda, mas vai lançar em breve. E os temas que são cobertos nesse exame são exatamente esses, são os temas ligados ao ensino fundamental, especialmente o segundo segmento, né? Então, eu escolhi falar a respeito de um desses temas. Posso escrever aqui no canto, pessoal? Sem problema? Então, nós vamos falar sobre funções quadráticas e equações de segundo grau. Então, esse aqui é um tema típico aí do final do ensino fundamental, tá? E do início aí do ensino médio, tá? E que tem, talvez, junto com a fórmula do Teorema de Pitágoras, tá? A outra fórmula, quer dizer, mais famosa, eu acho, no imaginário do aluno do ensino básico, que é a fórmula de resolução das equações de segundo grau. Acontece que simplesmente saber a fórmula de resolução, né, agrega muito pouco valor em termos de conhecimento. E alguns anos atrás, né, nós fizemos um programa para professores, anterior ao Profmat, era um curso de especialização, que tinha um exame de acesso, e aí tinha uma questão discursiva que era pedindo para demonstrar a fórmula de resolução da equação de segundo grau. E o percentual de professores que resolveram essa questão, estou falando de aluno não, estou falando de professor, tá? Foi baixo. Tá? E isso chama a atenção para o fato de que a fórmula ela é apresentada talvez cedo demais e tarde demais. Tá? Ela é apresentada normalmente no final do ensino fundamental, tá? Quando o aluno não tem muita maturidade aí para entender, tá? Bem no final do ano, às vezes, tá? E segue o procedimento que a gente tem na escola, de que, e isso se explica, embora não se justifique, na minha opinião, por falta de tempo, excesso de programa, etc., em que o foco, muitas vezes, está em saber usar um determinado resultado e não entender de onde ele vem. Tá? Então, o aluno aprende de maneira
superficial a fórmula, tá? Sem demonstração, muitas vezes. Às vezes com uma demonstração, mas aquela demonstração aí que é meio assim para a torcida. Não, você faz a demonstração como professor, mas sabe que os alunos não sabem que não serão cobrados a respeito desse procedimento. Tá? Então o pessoal se desliga, demonstração, deixa para lá. Como é que faz para aplicar? E foca nisso. Tá? Isso, obviamente, não contribui, tá, para que alguns conhecimentos matemáticos fundamentais fiquem através dessa fórmula. Porque saber a fórmula, simplesmente, não tem valor nenhum. Tá? Uma coisa assim, que eu chamo, às vezes, conhecimento folclórico, né? Que as pessoas sabem usar, sabem que dá certo, mas não têm a menor ideia de onde vem. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar aí um possível caminho, tá? Para a gente fazer isto, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Porque o que acontece o aluno não aprende a fórmula direito no ensino fundamental, e quando chega no ensino médio, não, eu não tenho que explicar essa fórmula porque é algo que vocês deviam ter aprendido no ensino fundamental. Então, está aqui a fórmula e pronto, eu não tenho que explicar. Tá? Isso é ruim, tá? Uma coisa que, inclusive, deve vir com essa proposta de reforma do currículo, né, estabelecendo uma base curricular nacional, é que para ela funcionar, as pessoas vão ter que revisitar assuntos. Tá? Porque, não sei se vocês já travaram contato, mas no lugar de concentrar determinados assuntos em determinadas séries, ela espalha esse conhecimento ao longo do ano. E aí não dá para dizer, esse conhecimento aqui depende daquele anterior, mas isso aí é dívida de vocês. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu acho que é uma maneira apropriada para se fazer tanto no ensino fundamental, quanto na retomada desse conhecimento no ensino médio. Tá? Então, eu vou começar aqui com um problema. Então, começar com um exercício. Tá? Que, aliás, eu acho que uma boa maneira de você começar a maior parte dos assuntos de matemática não é começar com entre aspas, com a teoria. Tá? É você começar com os exercícios, começar com os problemas. Tá? Começar com os problemas que despertam a necessidade de você desenvolver ferramental matemático. Então, eu vou considerar a seguinte situação. Então, vamos considerar a função dada por f de x igual x mais 2 ao quadrado menos 1. E aí eu vou querer saber quais são os zeros da função. Depois, saber se a função tem valor máximo ou mínimo. E aí, qual? Para que valor de x? E, finalmente, quero saber qual é o gráfico. Ok? Então, eu tenho uma função, f de x igual a x mais 2 ao quadrado menos 1, que eu quero analisar. Tá? Bom, o título aí da nossa aula é funções quadráticas. Essa é uma função quadrática? Ela não está apresentada na forma mais usual da gente representar uma função quadrática. Então, uma função quadrática, a forma mais usual, que na verdade corresponde realmente à nossa definição, tá? Uma função quadrática é uma função da forma f de x igual a x2 mais bx mais c com a diferente de zero. Tá? Essa função que está aqui, se eu desenvolvo essa expressão, obviamente eu vou recair numa expressão desse tipo. Tá? Mas eu não vou querer,
coisa que eu acho que muitos alunos, talvez muitos de vocês fizessem ao pegar esse problema, tá? Seja cair na zona de conforto. Tá? Qual é a zona de conforto? A zona de conforto é, eu sei todas as fórmulas para a função quadrática expressa dessa maneira, então vou escrever a minha função quadrática naquela forma, porque aí eu posso usar meu formulário, as coisas que eu sei decorado, etc. Exatamente o que eu não quero fazer aqui. Tá? E que, se isso aqui é apresentado para o aluno antes que ele saiba as fórmulas, obviamente ele não terá esse procedimento, porque as fórmulas não estarão aí disponíveis para ele. Então, meu ponto é que se você tem uma função escrita deste modo, tá? Responder a essas perguntas que estão aqui não envolve nenhum conhecimento factual, tá? Envolve apenas raciocínio. Tá? Então, a primeira pergunta aqui é quais são os zeros dessa função. Então, aproveito aí para falar de uma terminologia, né? A gente usa essas duas expressões, tá? Zeros e raízes. Tá? Então, só para deixar isso claro, tá? Zero é de função. Então, dado uma função, tá, f de x, tá, a gente faz referência aos zeros da função. Raízes de equação. Então, faz sentido você falar da zero de f mais raiz de f de x igual a zero. Tá? Então, f de x igual a zero é uma equação. Aí faz sentido você falar de raiz. Tá? Mas zero é uma função. É claro que a gente não fica ofendido, ou seriamente ofendido, quando essa terminologia é violada. Tá? Então, se falar quais são as raízes da função, às vezes se fala. Tá? Mas o correto é falar em zero da função, falar em raiz da equação. Tá? Então, o que eu estou perguntando aqui no item A é a respeito das soluções, tá, dessa equação. X mais 2 ao quadrado menos 1 igual a zero. Tá? É claro que uma maneira de resolver, tá, seria desenvolver para recair na fórmula de resolução das equações de segundo grau, tá, chamada fórmula de Bhaskara aí, em quase todos os livros. Tá? Mas o que eu quero fazer é exatamente o contrário, tá? Porque a fórmula de Bhaskara vem daí, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E quando a equação está escrita deste modo, você não precisa de fórmula nenhuma para resolver. Então, eu quero saber quais são os valores de x, tais que x mais 2 ao quadrado menos 1 igual a zero. Ora, isso aqui é equivalente a x mais 2 ao quadrado igual a 1. Tá? Então, os valores possíveis para x mais 2 são aqueles que elevados ao quadrado dão igual a 1. Quais são os números que elevados ao quadrado dão igual a 1? 1 e menos 1. Então, daqui, isso aqui é equivalente a x mais 2 ao quadrado ser igual a 1, ou x mais 2 ser igual a menos 1. Que, por sua vez, é equivalente. Se x mais 2 for igual a 1, qual é o valor de x? 1 menos 2, que é menos 1. Se x mais 2 é igual a menos 1, qual é o valor de x? Menos 1 menos 2, que é menos 3. Ok? Então, uma vez que eu tenho essa função quadrática escrita nessa forma, tá? Que forma é essa? Um quadrado mais o número, um quadrado menos o número. Tá? É muito fácil analisar, tá? Para as equações. Deixa eu aproveitar aqui para... porque a gente muitas vezes, né, faz essa passagem aqui de uma maneira sintética, escrevendo assim, ó.
já que x mais 2 ao quadrado é igual a 1, tá? X mais 2 vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Tá? E aí eu quero aproveitar para fazer uma observação. O que é certo? O que é certo? Quando você escreve esse símbolo, isso aqui é igual a 2 ou é igual a mais ou menos 2? Tem certeza? Ninguém acha que a B é a certa, não? Correto, tá? Mas essa é uma dúvida que eu tinha como aluno, tá? Eu achava estranho, inclusive, na fórmula da equação do segundo grau, escrever o mais ou menos, porque, nunca ninguém tinha me dito isso, eu achava que, como tanto 2 quanto menos 2 são raízes quadradas de 4, no sentido de que ambos os números elevados ao quadrado é igual a 4, que o símbolo representava ambos, tá? É claro que isso seria uma péssima ideia, porque eu não poderia usar esse símbolo para representar uma função, tá? Porque ficaria essa ambiguidade. Tá? Mas isso é uma coisa que eu acho que tem que ser dito para os alunos em algum momento. Para mim foi importante que me dissessem em um determinado momento. Tá? Então, o correto é isso. Tá? E aí, eu particularmente prefiro dizer que 4 tem duas raízes quadradas, 2 e menos 2, tá? Mas o símbolo representa apenas a raiz não negativa. Tá? Outras pessoas preferem dizer que raiz quadrada é somente a raiz positiva. Isso não importa. Tá? O que importa é que este símbolo representa apenas um dos dois valores que elevados ao quadrado dão igual a 4, e este é o valor positivo. Ok? Então, a gente consegue resolver facilmente a parte A. Consegue resolver também a parte B. Então, o que eu posso dizer a respeito da existência de valores máximos ou mínimos dessa função? Essa função tem um valor máximo, x mais 2 ao quadrado menos 1? Não tem valor máximo, porque x mais 2 ao quadrado, tá, pode se tornar arbitrariamente grande. Tá? Então, quando você dá valores maiores aqui para x, esse x mais 2 ao quadrado aqui cresce sem limite. Tá? Então, valor máximo não tem. Tá? Tem valor mínimo? Isso tem, tá? Porque o x mais 2 ao quadrado é algo que é fácil de analisar. Então, x mais 2 ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Tá? E, além disso, ele é igual a zero somente quando o x é igual a menos 2, tá? Que é o único valor que anula isso que está sendo elevado ao quadrado. Tá? Então, qual é a conclusão que eu tiro daqui? É que f de x igual a x mais 2 ao quadrado menos 1 vai ser maior ou igual a menos 1, certo? Porque isso aqui é maior ou igual a zero, subtrai menos 1, isso vai dar sempre maior ou igual a menos 1, com igualdade somente quando x é igual a menos 2. Tá? Menos 2 é o único valor que torna isto aqui igual a zero, portanto, a minha função igual a menos 1. Tá? Então, qual é a conclusão? F tem mínimo igual a menos 1 para x igual a menos 2. De acordo? Sem fórmula, tá? Não usei a história lá do menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Eu sei as fórmulas, claro, tá? Depois de um certo ponto você acaba
Mesmo que você não queira, você decora. Tudo bem, se você faz exercício suficiente. Tá? Mas não precisa. As fórmulas vêm desse raciocínio, isso que é importante, está bem internalizado. Ok? Note que esse tipo de raciocínio, tá, é importante porque eu podia estar falando dessa função, tá? f de x igual a x mais 3 à quarta menos 5. Então, quem só sabe fazer pela fórmula vai dizer, ih, não, isso aqui eu nunca estudei, é fórmula para achar o valor mínimo de uma função do quarto grau, função polinomial do quarto grau. Tá? Mas observe que este problema se enquadra dentro do mesmo raciocínio. Tá? X mais 3 à quarta é sempre positivo, exceto para x igual a menos 3, em que é igual a zero. Tá? Então, essa função que está aqui também tem mínimo. O valor mínimo é igual a menos 5. E esse valor ocorre para x igual a menos 3. Ok? Então, a gente saber pensar a respeito das situações, né, nos dá armas para lidar com problemas mais gerais do que aqueles para os quais a gente dispõe de fórmulas. Tá? Bom, a terceira pergunta é como é o gráfico, tá, dessa função. Então, o nosso conhecimento acumulado, se eu tivesse, por exemplo, que responder, digamos, a uma questão de múltipla escolha sobre qual é esse gráfico, eu podia ser tentado, tá, a recair lá na fórmula, achar o vértice, sei que a curva é uma parábola, sei como é que é a concavidade, etc. Tá? Mas o meu ponto aqui é que essas coisas são óbvias, tá, a partir da maneira como essa função está escrita. Tá? E a maneira como eu vou querer responder essa pergunta, tá, relacionando, até de maneira mais geral, o gráfico de uma função, tá, com o gráfico de outra que é obtida aplicando determinadas transformações na função original. Tá? Então, a maneira como eu quero responder aqui é a seguinte. Tá? Então, o gráfico de f de uma função dada por f de x igual a g de x mais 2 menos 1, onde g de x é igual a x2. Então, a maneira como eu quero pensar nesse problema, tá, é assim. Vou pegar uma função básica aqui, que é a função g de x igual a x2. Tá? A função f se relaciona com a função g que eu defini aqui, né? Porque dizer que f de x é igual a x mais 2 ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que dizer, tá, que f é g de x mais 2, porque o que é g de x mais 2? É x mais 2 ao quadrado, menos 1. Tá? E aí, é interessante responder a essa pergunta aqui, tá, no caso geral. Tá? Porque isso vai se aplicar não somente para a gente utilizar para resolver esse exercício, mas para você, por exemplo,
saber como é que é o gráfico de uma função definida por 2 seno de x mais π sobre 3 menos 1. Tá? Que não tem nada a ver com função quadrática, mas que tem a ver exatamente com o mesmo tipo de raciocínio. Tá? Você tem uma função básica, que é a função seno, e a partir dela construir uma família de transformadas. Tá? Então, antes de analisar o que acontece aqui, especificamente com g de x igual a x2, vamos pegar um outro exemplo. Tá? Então, se o gráfico de g então vamos dar uma função aqui, vou pegar essa aqui, ó. Digamos que eu tenha uma função cujo gráfico seja esse aqui. E aí eu quero produzir o gráfico de f de x igual a g de x mais 2 menos 1. Então, eu quero saber como é que vai ficar o gráfico da função depois de eu aplicar essas transformações. Então, tem uma parte aqui que é muito fácil, né? Qual é a parte que é muito fácil aqui? O efeito de você subtrair esse 1 aqui, né? Quanto a isso, não há dúvida, certo? Então, se você tem uma função, g de x mais 2, e subtrai 1, o efeito a cada valor de ordenada, subtrair uma unidade. Então, para cada ponto do gráfico, tá, você vai estar subtraindo uma unidade na ordenada. Então, se você tem um ponto, o efeito de subtrair 1 é muito simples, né? Então, se eu tenho aqui o gráfico de uma função e eu subtraio uma unidade, faço essa função menos 1, então cada ponto do gráfico vai ter a sua ordenada subtraída de uma unidade, e o fato de você fazer isso com cada ponto do gráfico vai causar uma translação de todo esse gráfico para baixo. Correto? Então, esse menos 1 eu sei muito bem o que fazer. Vai ser só baixar tudo aqui de uma unidade. Baixa tudo. Mas essa parte aqui do g de x mais 2, muitas vezes causa confusão. Então, se eu tenho o gráfico de uma função e formo uma função definida por essa função aplicada em x mais 2, qual é o efeito que isso tem sobre o gráfico original? Então, se esse gráfico aqui é o gráfico de f, como é que é o gráfico, é o gráfico de g, tá? De g de x, y igual a g de x, como é que é o gráfico de y igual a g de x mais 2? Como é que a gente faz para raciocinar? Tem uma translação, tá? Mas essa translação, tá, não é tão simples de entender e de explicar como essa translação vertical. Tá? A translação que a gente tem aqui é uma translação horizontal. Todos sabem disso? Mas é uma translação, é x mais 2. Tá? No caso da translação vertical, a translação tem o mesmo sentido do número. Tá? Então, se você está subtraindo 1, a translação é para baixo, está somando 1, é para cima. Tá? Aqui, o efeito talvez misteriosamente para alguns, é o contrário. Tá? Então, quando é x mais 2, tá, o gráfico não se move para a direita, move-se para a esquerda. Tá? Quem sabe disso? Quem sabe que o gráfico de f de x igual a g de x mais 2 é o gráfico de f transladado 2 unidades para a esquerda, não para a direita? Quem sabe disso? Quem sabe explicar bem isso? Porque às vezes se a gente faz, dá assim, tá? Eu fiz o gráfico assim, então vira uma regra, porque eu experimentei aqui nesse caso. Tá? Mas então, o que eu quero é explicar para vocês por que é assim. Tá? Então, pensa do seguinte modo. Digamos que eu queira, por exemplo, saber qual vai ser o valor da nova função, tá? Aqui nesse ponto, tá? No ponto 0. Tá? Então, eu quero desenhar o gráfico
de uma nova função que vai ser y igual a g de x mais 2. Tá? Então, vamos fazer uma coisa mais genérica. Tá? Vamos pegar um x qualquer aqui. Então, como é que eu vou fazer para desenhar o ponto do gráfico de y igual a g de x mais 2? Então, o que está dito aqui é que o valor que eu vou ter que colocar, a ordenada que eu vou ter que colocar aqui sobre esse x, é a ordenada do gráfico de g, não em x, mas onde? Em x mais 2. Então, onde é que fica o x mais 2? 2 unidades para cá. Aqui está o x mais 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor que está aqui, do gráfico, e levar ele para onde? O x. Entenderam? Quer dizer, esse valor aqui do gráfico de g tem que ser trazido 2 unidades para trás para ficar no ponto que ele vai ter que ficar. Entenderam? Então, o que acontece? Acontece para cada ponto, tá? Cada ponto do novo gráfico corresponde a um ponto do gráfico original trazido 2 unidades atrás. Por quê? Porque eu tive que buscá-lo 2 unidades para frente. Ok? Então, qual é o efeito aqui sobre o gráfico como um todo? Uma translação de 2 unidades para a esquerda. Então, aqui no caso, tá, os pontos notáveis aqui desse gráfico, tá, esse aqui vai parar lá no menos 2. Esse ponto aqui, esse vértice, vai parar lá no menos 1. Esse ponto aqui, o 3, vai parar aqui no 1. De tal maneira que o gráfico aqui dessa nova função vai ficar assim. Fiz certo? Fiz certo. Tá? Corresponde ao gráfico lá da função g, tá? Arrastado 2 unidades para a esquerda. Tá? E, finalmente, como que eu quero o gráfico de y igual a g de x mais 2 menos 1, depois de eu fazer isso, tá, esse gráfico sofre ainda uma translação vertical de uma unidade para baixo. Tá? Então, o gráfico final ele vai ficar nessa posição. Então, a resposta final, tá, é que novo gráfico, ele vai ter esse vértice aqui, ele vai ter essa cara aqui no final. Tá? 2 translações, uma translação horizontal, espero que tenha ficado claro porque que quando esse número é positivo, a translação é para a esquerda, tá? E uma translação vertical, e essa translação vertical é simples de entender, ela segue aqui, o sentido dela é dado aí pelo sinal aqui do número. Ok? Então, isso permite a gente completar aqui o nosso problema, né? Porque qual é o ponto de partida? O ponto de partida é o gráfico de g de x igual a x2. Tá? O que a gente pode dizer interessante sobre o gráfico de g de x igual a x2? Claro que uma maneira aí de você ter uma ideia, tá, como é esse gráfico, tá, atribuindo valores a x. Tá? Mas a gente pode fazer muito mais do que isso. Né? Então, essa coisa simplesmente de você atribuir valores a x. Então, quando x igual a 0, g de x igual a 0. Quando x é igual a 1, o valor é 1. Quando x é igual a menos 1, o valor é 1 também. Então, isso é o que a gente encontra muitas vezes aí nos livros.
está com um bando de pontos, tá? Aí marca esses pontos, então tem o 0, 0, tem o 1, menos o 1, e aí tem o 2, 4, menos 2, 4. Tá? E aí a gente fala, então vai dar uma curva. Então, a gente pode fazer algumas observações, tá, que são mais gerais aqui. Tá? Então, primeira coisa, não é coincidência que quando você substituiu 1 e menos 1, deu o mesmo valor. Tá? Então, a primeira coisa a observar é que sempre g de menos x é igual a g de x, para todo x. Porque menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Toda função que tem essa propriedade, tem até um nome, não? Como é que chama uma função que tem a propriedade de g de menos x ser igual a g de x para todo x? É uma função par. Tá? Então, uma função par tem a propriedade de que, como o valor em x e menos x são iguais, os pontos correspondentes do gráfico vão estar sempre em posições simétricas em relação ao eixo y. Tá? Então, eu tenho uma simetria, tá? Então isso aqui tem uma simetria em relação ao eixo y, e essa simetria vai ser herdada por todas as funções que sejam obtidas fazendo translações a partir dessa. Tá? Não em relação ao eixo y, tá? Mas em relação à reta que é levada, na qual o eixo y é levado por essa translação. Então, essa simetria é herdada por toda função quadrática. Simetria em relação ao eixo. Então, todo gráfico de função quadrática possui um eixo de simetria, e esse eixo de simetria, tá, é aquele que é gerado aqui por essa translação. Tá? A outra coisa, essa função aqui é sempre positiva. Tá? E a gente consegue até explicar por que o jeitão da curva, tá, é do jeito que é, e não é, por exemplo, assim. Porque esse gráfico aqui me daria também o gráfico de uma função par, tá, simétrica em relação ao eixo y. Por que o gráfico da função quadrática não é assim? Como é que eu entendo isso? Por que é uma questão da taxa de variação? Tá? Então, uma maneira de explicar isso é pela derivada. Tá? Mas tem outra maneira de explicar. Tá? Se você faz a diferença g de x, não vou fazer as contas aqui pelo tempo, tá? G de x igual a x mais h, g de x mais h menos g de x, você vai descobrir que quanto maior o valor de x, maior vai ser essa diferença. Tá? O fato de ser maior a diferença significa que a função cresce cada vez mais rapidamente. E uma função que cresça cada vez mais rapidamente, ela tem essa cara. Tá? Tá? Para a mesma variação de x, você tem incrementos maiores na ordenada. Isso faz com que a curva vire, né? Se curve realmente para cima. Tá? Então, o gráfico não é esse, e é o gráfico que a gente está acostumado a ter. Ok? Então, esse é o gráfico de g de x igual a x2. Então, o gráfico da função que eu estou buscando é dado por duas translações. Quais são essas duas translações que eu tenho que aplicar a esse gráfico? 2 unidades para a esquerda. Então, 2 unidades para a esquerda vai produzir um gráfico intermediário em que o vértice agora vai estar não sobre a origem, mas vai estar sobre o menos 2, 0. Então, eu vou ter uma curva assim. E, finalmente, uma translação de uma unidade para baixo, que vai puxar esse vértice para cá
Eu vou ter, então, uma curva cujo jeitão vai ser algo desse tipo. Ok? E a gente aplicando essa técnica permite que a gente considere a situação, tá, em que a função não está dada de uma maneira tão conveniente. Tá? Então, se a função for dada desse modo, tá, f de x igual a menos x2 mais 2x mais 1, é claro que a gente fica mais tentado ainda a usar todas as fórmulas que a gente conhece, né, para resolver o problema. Mas, novamente, a gente pode fazer o caminho contrário. Tá? Reduzir esse caso ao caso de uma função quadrática escrita de uma forma conveniente. Qual é a forma conveniente? Quadrado de uma expressão do primeiro grau mais ou menos uma constante. Porque, uma vez que esteja escrito aqui, é imediato a gente responder a essas perguntas, tá? Sem fórmulas. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para esse tipo de abordagem, tá, é a gente fazer algo que vezes e vezes aí na matemática é útil, tá? Que é completar quadrados, tá? É reduzir uma expressão quadrática escrita na forma extensa, tá, para uma expressão que seja quadrado de uma expressão do primeiro grau mais uma constante. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, simplificar a minha vida, colocar aquele menos 2 lá em evidência. Tá? Então, aqui dentro vai ficar, eu vou colocar aqui dentro, escrever a expressão assim. Ó. Preciso tomar cuidado aqui com, então, o termo independente eu vou deixar aqui fora. Tá? Coloquei o menos 2 em evidência. Então, aqui ficou menos 2x2. E aqui, qual vai ser o coeficiente que eu vou ter que colocar de x aqui? Menos 1, não? Porque ele tem que ser tal que multiplicado por menos 2 dê o 2 que está aqui. Então, isso vai ficar x2 menos x. Ok? Então, o primeiro passo é eu escrever a minha expressão nesse formato. Entendido? Bom, agora, para eu poder fazer o mesmo tipo de análise que eu fiz no caso anterior, tá, eu preciso transformar essa expressão que está aqui no parênteses num quadrado de um binômio do primeiro grau. Quadrado de quê? x2 menos x. Isso começa, então, claro que a inspiração é a fórmula x mais a ao quadrado igual a x2 mais 2ax mais a2. Então, esse termo que tem aqui tem que ser o duplo produto, não o produto de 2 pelo termo independente. Se tem menos 1, isso aí qual é o valor de a que faz com que isso aí possa se transformar? Então, isso aqui vai ter que ser x menos meio ao quadrado. Ok? Mas, para ficar x menos meio ao quadrado,
qual é o desenvolvimento de x menos meio ao quadrado? x2 menos x mais 1/4. Então, tem que aparecer um 1/4 aqui. Agora, cuidado. No momento que eu coloquei esse 1/4 aqui, ele está multiplicado por menos 2. Tá? Então, na verdade, esse termo em amarelo, que não estava aqui, que eu coloquei, é igual a menos meio. Então, para não alterar essa expressão, eu tenho que somar meio aqui fora. Ok? Então, essa expressão fica menos 2, x menos meio ao quadrado, tá? Mais 3 meios. Ok? Então, eu peguei uma expressão que não estava na forma conveniente aqui para eu analisar com translações, com redução, aqui é o caso f de x igual a x2, e via essa operação que é extremamente útil, tá, chamada completar os quadrados, tá, eu fiz isso. E agora ficou tudo uma moleza. Tá? Então, primeiro, essa função tem máximo ou mínimo? Menos 2 vezes esse quadrado pode se tornar tão negativo quanto você queira. Então, mínimo não tem, mas tem máximo. Tá? Porque o valor máximo disso aqui é 0. Tá? Então, máximo é igual a 3 meios, que é quando isso aqui é igual a 0. Para que valor de x? Para x igual a meio. Tá? O gráfico, eu sei como é também. O ponto de partida continua sendo o gráfico de f de x igual a x2. Então, o gráfico de f de x igual a x2 é esse. Quais são as alterações aqui que eu tenho que fazer? Então, a nossa função, f de x, é igual a menos 2 g de x menos meio mais 3 meios. Então, quais são como é que eu posso pensar aqui nesse gráfico? O g de x menos meio acarreta uma translação para que lado? Agora para a direita, de tal maneira que esse vértice agora vai estar sobre meio. Aí eu tenho que multiplicar por menos 2. Qual é o efeito de multiplicar por menos 2? Bom, o menos inverte. O 2 faz com que a variação seja maior, tá? Então ela fica mais apertada aqui. Só assim, qualitativamente. Comprime, ele estica verticalmente, tá? Então, horizontalmente, em termos relativos, ele parece mais apertado. Na verdade, ele não é apertado na horizontal, ele é esticado na vertical. É isso que está acontecendo. Finalmente, qual a outra operação? Mais 3 meios. Então, pega esse gráfico que está aqui, e ele vai ter o vértice aqui em 1 meio, 3 meios. Vai ter esse tipo de cara aqui para o trinômio. É ruim desenho, mas só qualitativamente o que vai acontecer. Então, isso explica, por exemplo, essa regra de que o sinal de A define onde é que a concavidade vai estar voltada. Tá? Porque se tiver um A negativo, esse comportamento de f de x igual a x2, no momento, é trocado. Tá? Ok? Bom, isso tudo aqui que eu fiz... faltou ainda achar as raízes, os zeros aqui.
Então, os zeros de f são o resultado de resolver essa equação. Então, isso é equivalente a x menos meio ao quadrado é igual a 3/4, né? Então, passei isso para o lado de cá, ou então troquei o sinal, passei para cá, dividi por 2. Daí, x menos meio é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. E, finalmente, x vai ser igual. Então, somando o meio aqui dos dois lados, x vai ser igual a 1 meio, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2. Tá? Por favor, que horas são, hein? Para ver quanto tempo a gente tem. O relógio não está. 5 para as 10. Tá, então, uma coisa que eu poderia fazer, tá? Não vou fazer aqui pelo tempo que a gente tem, tá? É fazer exatamente o mesmo processo que a gente fez aqui nesse exemplo para o caso geral. Tá? Então, se a gente quer transformar esse procedimento em uma fórmula, basta você considerar a situação geral correspondente a esse tipo de situação, tá? Então, se você quer obter uma expressão geral, tá? Basta a gente fazer esse mesmo processo que fizemos aqui, nesse caso numérico, para o caso geral, em que os coeficientes são dados por letras, não por números, tá? Mas o procedimento é exatamente o mesmo. Então, o que eu fiz ali? Coloquei o 2 em evidência. Aqui eu vou colocar o A em evidência. Aí fica x2 mais B sobre A, x, mais C. Aí isso aqui tem que virar um quadrado perfeito. Então, qual é o quadrado perfeito que isso aqui vai virar? B sobre A tem que corresponder a um duplo produto. Então, tem que ser B sobre 2A ao quadrado. Mas para ser x mais B sobre 2A ao quadrado, está faltando somar o quê? Qual o termo que está faltando? B2 sobre 4A2. Então, tem que somar B2 sobre 4A2, tem que subtrair. Subtrair o quê? Então, o que eu somei foi A, B2 sobre 4A2. Então, eu tenho que subtrair B2 sobre 4A. Então, primeiro, a fórmula do vértice. Está aqui, tá? Porque o valor vai ter valor máximo ou mínimo dependendo do sinal de A. Esse máximo ou mínimo vai ocorrer quando isso aqui é igual a zero. X igual a menos B sobre 2A. Tá? O valor máximo ou mínimo é o menos delta sobre 4A. Esse valor que está aqui. Tá? E a fórmula de resolução sai daqui também. Tá? Basta... Então, para você igualar isso aqui a zero, vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado igual a menos 4ac menos b2 sobre 4a2. É só você desenvolver, tá, que você vai achar a fórmula da resolução da equação do segundo grau. Tá, o ponto é que isso aí vem de um exemplo numérico, tá, eu acho que a gente consegue entender o espírito de quem fez a fórmula. Tá?
jogado assim como a demonstração de um resultado, parece que o cara sonhou com aquele resultado lá, e aí hoje eu vou inventar a fórmula de resolução da equação de segundo grau. E não é assim, tá? O processo de descoberta normal é você começar com casos particulares, entender o que está se passando, e aí chegar à fórmula final. Ok? Bom, como uma das coisas aí que a gente vai fazer hoje à tarde, tá? Então, a gente vai usar um pouco situações em que vai ser conveniente vocês raciocinarem sobre... Todos os problemas que a gente vai fazer hoje à tarde são problemas dos exames do Profmat ou da prova da OBMEP, tá? Então, situações em que vai ser útil a gente trabalhar com essas equações de segundo grau, mas também a gente vai resolver algumas situações em que a gente resolva via a resolução de uma equação do segundo grau, chamados problemas do segundo grau. Tá? Acho que essa é uma das partes mais importantes aí do ensino de matemática aí no ensino fundamental, é ensinar os alunos a analisar uma determinada situação e obter uma equação ou equações que descrevam a situação problema. Tá? Então, vamos fazer um pouco disso hoje à tarde, e muitos problemas que recaem, problemas interessantes que recaem em equações de segundo grau, têm a ver com movimento, tá? Ou, de um modo geral, com taxa de variação. Então, talvez vocês se lembrem, tem o problema das torneiras, problemas que torneiras abrem e juntas elas comportam de determinado modo. Tá? Elas naturalmente chegam a uma equação de segundo grau. Mas eu vou escolher um problema que, desde que eu era aluno, eu achava um problema assim, estranho. Tá? Então, a primeira vez que eu vi esse problema, eu estava no vestibular. Tá? Ele caiu no vestibular pré-histórico do ITA. Tá? E é o problema dos dois barcos. Tá? Então, o problema é o seguinte. Então, você tem dois barcos, eles navegam, cada um com velocidade constante. Diferentes entre si, tá? Perpendicularmente às margens de um rio. Então, saem simultaneamente de margens opostas, param por 10 minutos e retornam. Então, um barco sai daqui, outro barco sai daqui. Velocidades diferentes, tá? Então, quando um sai daqui e outro sai daqui, tá, eles vão se encontrar em algum lugar aqui no rio. Tá? Então, o dado aqui então, na ida, se encontram deixa eu ver aqui qual é o número correto aqui, a 720 metros de uma margem. Na volta, a 400 metros da outra.
E a pergunta é qual é a largura do rio. Para na outra margem. Então, são dois barcos que fazem esse caminho, duas barcas Rio-Niterói, tá? Uma trafega do Rio para Niterói, outra de Niterói para o Rio, tá? Então, eu já sei que as velocidades são diferentes, porque se as velocidades fossem iguais, os dois encontros teriam que ser... Bom, na verdade, não, né? Podia acontecer... porque se elas fossem tivessem a mesma velocidade, o ponto de encontro teria que ser no meio, tá? Então, se esse ponto de encontro fosse a 720 de uma margem, tem que ser a 720 da outra também. Então, o fato desses números serem diferentes me indicam, tá, que eles têm velocidades diferentes. Tá? Então, entenderam a situação? Então, o primeiro encontro se dá a 720 metros daqui, tá, na ida. Aí cada um para, tá, e aí eles vão se encontrar de novo a 400 metros. Então, na volta, o A está voltando daqui, o B está voltando daqui, e aí o ponto de encontro é a 400 metros da outra margem. Ok? O que tem de estranho nesse problema? Pois é, porque para eu poder descrever completamente esse movimento, então se eu tivesse que resolver o problema inverso, qual é o problema inverso? O problema inverso eu tenho dois barcos, que cada um, que eu daria qual era a largura do rio, daria qual era a velocidade de cada barco, tá? E aí perguntaria onde eles se encontram. Tá? Então, tanto na ida quanto na volta. Tudo bem, o problema direto, que é o inverso desse aqui, é fácil de resolver, mas o natural seria eu conhecer coisas que nesse problema são incógnitas. Então, quais são as incógnitas aqui? Quais são as incógnitas aqui? A largura, que é o que eu quero, e as duas velocidades. E eu só tenho duas informações, tá? Que são os dois pontos de encontro. Então, o que há de estranho nesse problema é que é um problema que, aparentemente, ele não tem informações suficientes. Tá? E não tem mesmo. Tá? A gente não consegue encontrar DVA e VB. Não dá para determinar. Mas consegue resolver o problema. Ele não vai fazer... Eu acho até que o enunciado dizia que esse 720 era da margem mais próxima, mas não faz diferença. Na verdade, dá para deduzir isso. Então, qual é a mágica? Por que dá para resolver o problema, apesar da gente ter três informações? É porque, na verdade, para você descobrir onde é que são os pontos de encontro, você não precisa saber VA e BB. Não. Para saber os pontos de encontro, você precisa saber apenas qual é a razão entre VA e VB. Se eu disser, por exemplo, que VA é igual a VB, onde é que é o ponto de encontro? No meio. Se eu disser que VA é igual ao dobro de VB, onde é que é o ponto de encontro? 1/3, 2/3. Então, a razão pela qual dá para resolver o problema é que a gente não precisa conhecer VA e VB, apenas a razão. E é isso que a gente vai conseguir calcular nesse problema. Tá? O que vai sair aqui dessas equações vai ser a distância e a razão das velocidades. Isso a gente vai conseguir determinar. Cada uma das velocidades, não. Impossível saber. Tá? Então, quais são as equações que resolvem aí o nosso problema? Vou usar esse quadro aqui que está mais perto. Quais são as equações? Como é que a gente resolve aí o problema? Como é que a gente escreve equações de maneira natural? É muito natural nesse tipo de problema, né? Problemas de encontro de móveis, etc.
igualar o quê? Os tempos, tá? Então, em problemas desse tipo, a gente consegue, normalmente, escrever equações que resolvem o problema usando o fato de que, se existe um determinado encontro, tá, é porque o tempo contado desde o início do processo, tá, até aquele instante, para aquele determinado movimento, foi o mesmo para os dois barcos. Tá? E é assim que a gente vai resolver. Tá? A gente vai escrever uma equação relativa até o tempo, até o primeiro encontro. Uma outra equação que diz respeito ao tempo até o segundo encontro. Então, vamos lá. Usando as minhas incógnitas D, VA e VB, tá, qual foi o tempo que o primeiro barco, o barco A, demorou até chegar ao ponto de encontro? 720, tá, porque tempo é distância percorrida dividido pela velocidade. Tá? Então, o tempo até o primeiro encontro aqui, para o primeiro barco, vai ser 720 dividido por VA. Como eles partiram simultaneamente, esse tempo é o mesmo gasto pelo segundo barco. Qual o tempo gasto pelo segundo barco? D menos 720 sobre VB. Ok? Agora eu vou escrever uma outra equação que representa o tempo que cada barco levou até o segundo encontro. Então, quanto tempo se passou, em função das incógnitas, até que o A tivesse chegado a esse ponto, 400 metros dessa margem? Então, ele andou o caminho inteiro do rio. Isso gastou quanto tempo? D sobre VA. Aí, ele parou quanto tempo? 10 minutos. E depois, na volta, tá, ele percorreu que distância? 400, também com velocidade VA. Ah, sim, sim. Se você colocou esse tempo 10 aqui, tá, e colocou distância 400, está implícito que a unidade de velocidade que a gente está utilizando é metros por minuto. Você tem razão. Tudo bem. Não está. Está em metros por minuto. Ótima observação. Agora, quanto é que o B andou? O B, ele andou o rio inteiro. Então, para isso, ele gastou D sobre VB. Aí parou 10 minutos. E aí voltou até o ponto de encontro. Quanto é que ele andou aqui na volta? D menos 400. Podia, não sei se é vantajoso, vai ficar mais complicada as equações. É melhor considerar o tempo inteiro, é mais simples. Então, uma observação inicial aqui, para que serve esse dado de 10 minutos aqui? É irrelevante, tá? O tempo que cada um dos barcos fica parado, desde que seja o mesmo, não afeta a posição do ponto de encontro. Tá? Se fossem tempos diferentes, faria diferença, sim. Tá? Mas, como é o mesmo tempo... E agora fica bem claro aqui, então a gente pode escrever essa equação aqui de maneira mais simples.
E a gente pode, então, perceber o que está acontecendo. Tá? Note que a primeira equação pode ser escrita assim, ó, 720 sobre D menos 720 é igual a VA sobre VB. A segunda equação, D mais 400 sobre 2D menos 400 é VA sobre VB. Então, razão VA sobre VB aparece aqui como uma entidade aqui no problema. Tá? Para calcular qual é a distância do rio, basta você igualar essas duas expressões. Certo? Então, a gente fica com essa equação, 720 sobre D menos 720 igual a D mais 400 sobre 2D menos 400. Note que depois que eu calcular o valor de D, se eu quiser, eu vou poder encontrar qual é a razão entre as velocidades. Então, se eu quiser achar a razão entre as velocidades, dá para achar. Cada uma das velocidades, não. Tá? Não tem meios aí da gente calcular. E essa equação aqui é uma equação redutível ao segundo grau. Né? Então, a gente vai ter 1440D, deixar indicado 720 vezes 400, igual a D ao quadrado, menos 320D, e vou deixar indicado menos 720 vezes 400. Por que eu deixei indicado? Porque, na verdade, isso aqui desaparece. Então, a equação é D2 menos 1760D igual a zero. Isso aqui me leva a D igual a zero, claro, não serve ao problema, né? Ou D igual a 1760. Cuidado aí que eu tenho que fazer é ver se o problema tem solução, né? Porque a equação é fracionária. Né? Então, tem que verificar se esse valor que eu encontrei não anula algum denominador que não faz. Tá? Então, D igual a 720, D igual a 200 seriam respostas que não... Então, se por acaso desse isso, eu teria um problema impossível. No caso, a resposta do problema é que a distância entre as duas margens é de 1.760 metros. Ok? Bom, é isso. Devo ter passado um pouquinho, mas nos vemos hoje à tarde aí na sessão de exercícios. Até mais tarde, gente.